Boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao nosso grupo de estudo trilógico. Hoje, com uma convidada mais que especial, eu já compartilhei com vocês o currículo dela, um resumo do currículo dela, e muita gente já mencionou, nossa, que honra poder conhecer a Corina e interagir com ela, porque, afinal, a Corina faz parte do universo da mediação, e eu não vou ler o mini currículo dela, porque, né, exatamente porque ela é muito conhecida, mas eu queria dizer o seguinte: a presença da Corina hoje aqui foi assim uma unanimidade na nossa última conversa, porque nós estamos estudando aqui o livro, né, Mediação na Prática, uma abordagem circular narrativa, e assim, na medida que fomos lendo, terminamos o capítulo na mediação comunitária, em que ela menciona, né, a técnica do hexágono. E, a partir disso, do que se trata? Eu falei, olha, vamos convidar a Corina, quem sabe ela tem disponibilidade, a gente sabe da dificuldade da agenda, mas ela imediatamente se dispôs. Então, Corina, gratidão. E antes de passar a palavra para você, eu só queria fazer um agradecimento especial. Eu já mencionei, eu menciono isso em todas as palestras que eu dou, nos cursos, porque o primeiro texto de mediação que eu li foi de Corina, há muitos anos. Então, eu tenho, assim, como mestra e alguém que está sempre pensando a mediação num outro olhar. Corina, o palco é todo seu. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, eu adoro vocês, e você sabe, Adriana, toda vez que você me chama, eu já estou falando sim, né, porque eu acho que a gente acabou falando sobre tantas coisas e nós nos aproximamos tanto que dá sempre certo. Eu comecei na mediação em 1997, através da lei de arbitragem. Em 1996 sai a lei da arbitragem. Um conhecido meu foi eleito presidente do Instituto de Engenharia e ele acabou resolvendo trabalhar a arbitragem como uma possibilidade dentro da profissão dos engenheiros, porque ele tinha entrado em contato com algumas coisas naquela época, já de meio ambiente. Todas vocês devem ter assistido aquele filme Erin Brockovich, onde eles fazem aquela grande mediação barra arbitragem em relação à água. E isso meio que foi uma inspiração para o Instituto de Engenharia. Gente, dar aula para advogado é uma coisa, dar aula para engenheiro é outra história, né? Porque eles são muito preto no branco e muito racionais. Então, interpretação com eles é alguma coisa um pouco mais difícil. E no terceiro curso que a gente estava dando, como é que era montado o curso? Ele começava com arbitragem. Quem era o professor era o Fernando Oliveira Marques, que foi do CAD. Depois tinha mais duas pessoas de arbitragem também do Rio de Janeiro, e como introdução à mediação, eu que entrava. E os meus slides sempre mais voltados, sou psicóloga, professora, uma coisa mais explicativa, inclusive com figuras e tudo mais. Aí chegou um dia, o engenheiro falou para mim, Corina, tudo isso que você fala aí a gente consegue resumir num slide só. Ah, é? Tá bom. Aí eu marquei uma reunião com ele e daí surge o hexágono. E, por incrível que pareça, eu o chamei primeiro como losango. Eu nunca fui muito boa de exatas. Quando eu cheguei no próximo curso, ele chegou para mim, Corina, isso não é um losango, isso é um hexágono. Então, a partir daí, eu comecei a usar, principalmente na mediação comunitária, porque é muito fácil das pessoas entenderem que a mediação ela não pode abrir infinitamente, que ela tem um limite para acontecer, né? Você tem uma questão para ser resolvida, as pessoas envolvidas não se entendem muito bem, então o mediador vai entrar como facilitador, usando uma série de técnicas, para que aquela questão seja conversada, arejada, para que, de repente, a gente possa encontrar um outro caminho. E deu muito certo. E desde então,
Aí, quando eu escrevi a segunda versão do Mediação na Prática, eu falei, eu vou colocar a técnica do hexágono, porque ela mostra que a mediação não pode ser muito criativa, ela tem que ser resolutiva, né? A gente tem uma margem de tratamento e de conversa que é muito diferente da psicoterapia. Quando você é terapeuta familiar, fazer a transição de uma sessão de terapia familiar, onde você tem uma dificuldade, para a mediação, para o psicólogo é mais difícil que para o advogado, né? Porque o advogado já está acostumado a focar no fato e a focar na interpretação desse fato perante alguma coisa, perante a lei, e no caso da mediação, perante o problema que as partes estão trazendo. Aí, nesta semana, inclusive no evento da Cristina, ela trouxe uma frase que eu já sabia que eu ia falar com vocês hoje. Eu falei, essa frase vai caber como uma luva para elas, para entender o papel desse hexágono. A Cristina, num determinado momento, ela diz que a memória traz o tempo de volta, eternizando os momentos da nossa história. Como mediadores, nós trabalhamos com essas memórias e com esses momentos eternizados por cada uma das pessoas, e que muitas vezes aquele evento, aquele fato, foi eternizado de um jeito para um e de um jeito muito diferente para o outro. E que isso acaba sendo a origem da divergência e que vai criar e desenvolver uma narrativa que vai acabar num conflito. Quer abrir para mim, Adriana? Vai para o slide seguinte primeiro, por favor. Tá, só um momento. O 2. Então, qual é a nossa preocupação quando a gente está falando principalmente de mediação, que não obrigatoriamente está ligada com uma ação judicial, que seja no Sejusc, mas sim na iniciativa privada, na escola, na comunidade, na empresa, e também em famílias e principalmente em sucessões, empresas familiares. A gente está com uma série de questões acontecendo, porque a gente está com a terceira geração chegando, em algumas situações até a quarta geração, com culturas muito diferentes. Então, qual era a premissa para a gente pensar, quando esse engenheiro falou do hexágono para mim, eu disse para ele, olha, uma das coisas que a gente busca sempre é a cooperação entre as pessoas. Segundo, de alguma forma tem que ser um momento produtivo. Não é jogar a conversa fora, mas é sim realizar alguma coisa. Pensar num senso de justiça e pensar na equidade e na busca de um consenso. Aí ele fez um gráfico para mim, que é o slide seguinte. O gráfico, ele traz que a mediação, ela tem polaridades. Nas polaridades, a dificuldade de interação entre os participantes é muito grande, mas que a habilidade do mediador é trazer as pessoas para o meio da curva, porque no meio da curva é onde está o conteúdo que ainda tem um interesse e um compartilhamento das duas partes, é onde se encontra a produtividade. Quando a gente trabalha mais nas beiradas, a gente vai perceber que o tempo ainda não trouxe o entendimento necessário para o processo de mediação, e a angústia pessoal de cada um dos envolvidos ainda é muito alta. Se nós pensarmos o que o mundo está vivendo desde o advento da digitalização, eu me lembro que a minha filha hoje tem mais de 50 anos e ela ganhou o primeiro computador, ela tinha 20. Então, já faz algum tempo.
Uhum. Hoje, as crianças já nascem ligadas, plugadas em alguma coisa. Uhum. Esse mundo digital, ele cria um processo de socialização, não só da gente estar conversando aqui, cada um na sua casa, através de uma tela, através de um aparelho, mas também cria uma cultura muito diferente daquela que vinha sendo cultivada por todo mundo e por todas as famílias e pelas empresas, que era o relacionamento interpessoal presencial. Eu podia olhar olhos nos olhos, eu podia sentir a pessoa mais próxima de mim. Hoje, muito disso fica na interpretação de cada um de nós, né? Eu estou, por exemplo, olhando a Elizabeth. A Elizabeth está com tanto calor quanto eu, mas a Tânia está com manga comprida. Ou ela está no ar-condicionado, ou onde ela mora está mais frio. A Uhum. Érica também, né? Então, a gente fica criando, né, entendimentos e interpretações para meio que entender quem está com a gente, onde é que você está, onde é que você mora, né? Então, para que a gente possa aplicar esse hexágono, o mais adequado, o mais propício é que as pessoas que estão vivendo essa dificuldade, que elas já tenham maturidade no conflito. O conflito, ele tem um períodozinho de maturação, que é quando a raiva cede, é quando a mágoa cede, ou quando a tristeza cede um pouco, para que as pessoas possam começar a raciocinar e a serem produtivas. O poema da Prado, ela tem muito a ver com a minha linha e com a linha da narrativa, que é a linha construtivista, que é cada um de nós tem as suas experiências e desenvolve a sua narrativa, a sua história de vida de acordo com os seus sentimentos e com as suas interpretações afetivas. Então, o racional e o emocional, ele caminha muito em paralelo, lembrando um pouco do Piaget. O que o Piaget traz para a gente em relação ao desenvolvimento da criança? A criança, num primeiro momento, nos primeiros 2 ou 3 anos de vida dela, ela não tem ainda palavras, ela tem sensações e imagens. Aos 3 anos, quando ela já articula, ela começa a ter um repertório de palavras, ela muda essas imagens para as palavras e para os sentimentos. A sensação passa a ter nome. Quando ela tem nome, ela é identificada como sentimento, que são as nossas emoções. Então, a experiência vivida e arquivada em nossa memória não é um fato, e sim a interpretação dada ao fato naquele momento. O que é traumático? É um fato que doeu, que incomodou, que inclusive o Wittgenstein, nas investigações filosóficas dele, ele fala: quando uma criança pequena cai e a lágrima pula do olho e a mãe pergunta: doeu, meu filho? Ele aprende o significado da dor. Ele vai fazer o link da lágrima com o que ele sentiu no joelho, com o significado que a mãe deu, e vai falar: tá, isso é dor. E essa dor vai ter interpretações infinitas à medida que a vida for seguindo. Logo, quando as pessoas têm uma diferença entre si, cada uma delas vai buscar o entendimento e a interpretação do que está acontecendo de acordo com a sua memória, de acordo com a sua experiência, com a sua vida. É óbvio que não vai haver consenso, porque cada um vem de uma história diferente, cada um interpreta as coisas do seu jeito. Porém, tem uma aprendizagem formal, a educação, os valores, esses são compartilhados, né? Então, essa história narrativa vivida, ela não é tudo interpretativo, como muita gente está querendo afirmar hoje. Eu vivo do meu jeito. Calma, você não vive do teu jeito, você vive numa sociedade, né? Mas
principalmente as coisas mais sensíveis do nosso cotidiano, que nós levamos para a nossa memória, são muitas vezes o gatilho para o momento presente e para que esse momento não seja tão bem compreendido. Por exemplo, o que é a ansiedade? Por que ficamos tão ansiosos, ou tantas pessoas ficaram tão ansiosas durante os 2 anos que a gente teve que ficar em casa? Porque ninguém estava acostumado a ficar fechado num lugar só. Eu ficava imaginando um apartamento de 50, 60 metros quadrados, um casal trabalhando com 2 crianças pequenas. Deve ter sido o inferno na Terra, para alguns, e muito legal para outros. Aí, por que foi muito legal para alguns e por que foi muito ruim para outros? Pelas próprias experiências e como eles entenderam aquela prisão obrigatória por causa de um vírus que ninguém sabia muito bem de onde vinha, o que era, e que fez com que a gente ficasse em casa, né? Então, essas são as premissas da, da estrutura narrativa do trabalho de mediação, que começou lá com a Sarah Cobb e a gente vem desenvolvendo. Inclusive, esse ano eu estou com um grupo na PUC que eu estou incluindo um pouquinho da filosofia da Hannah Arendt na minha visão de mediação por causa da violência social, né? A gente está diante de umas novidades, como lidar com esse tipo de violência e como lidar com a realidade de que o culpado é sempre o outro, né? As pessoas estão sempre apontando para outra pessoa, né? Vamos então para o losango? Losango, para o hexágono. Então, nós temos a questão. Existe uma divergência, em algum momento foi uma diferença, essa diferença se transformou numa divergência, a divergência é quando começa, eu não concordo com você, e eu tenho uma opinião diferente, e mesmo não tendo um grau de agressividade, existe uma oposição estabelecida, né? É a narrativa, é a história do conflito que chega para o mediador. No primeiro momento, ele precisa ouvir cada um. É importante que cada um também ouça o outro. Quantas vezes, quando as pessoas chegam para a primeira sessão conjunta, é a primeira vez que elas ouvem o outro, a versão do outro sobre o que está acontecendo. O imaginário já foi muito mais longe. Depois, quando de repente ouve o outro falar: nossa, eu não pensei que ela visse desse jeito. E, neste momento, a escuta do narrador, a escuta das partes que estão envolvidas e as técnicas de ampliar, de buscar mais informações. O que acontece? O que vocês, por exemplo, convivem quando vocês perguntam ou começam a conversar com as pessoas sobre o que está acontecendo? Não tem linearidade. A temporalidade vem toda distorcida, o, o ritmo dos acontecimentos também não fica claro, e o desrespeito entre um e outro a gente também começa a perceber. Então, expandir o que está sendo dito, buscar mais exemplos, e o que mais que aconteceu, como é que você percebeu isso, quando foi mesmo que isso aconteceu, ordenar. Eu gosto muito, por exemplo, de usar o quadro branco, né? Hoje, às vezes, eu uso até o computador, porque quando a gente faz online, para colocar uma linha do tempo. Quando você coloca a linha do tempo do conflito, algumas fichas já começam a cair. A organização visual, ela é mais fácil do que a organização mental. Então, muitas vezes a gente tem que colocar no concreto, né? E colocar no concreto colocar uma linha do tempo do que está acontecendo é muito legal. Usar a paráfrase quando necessário e fazer os agrupamentos. Quantas vezes o conflito pode ser fatiado em 3 ou 4 partes? E a gente pode trabalhar cada parte para buscar um acordo, uma solução ou um novo entendimento do que está acontecendo.
Neste momento, quando a gente tem a visão ordenada do que está acontecendo, é onde a orientação é: mediadoras, estamos com as informações que nós precisamos. Agora vamos reagrupar para buscar um entendimento, que é a parte de baixo. E aí, se o problema, se a questão for mais complexa, num caso de família, por exemplo, se tem filhos menores, a tal da guarda compartilhada, que me dá arrepio, principalmente o que a gente vê acontecendo por aí, os alimentos, se tiver patrimônio, então vamos deixar o patrimônio para o fim, porque acaba sendo mais complicado mesmo. Quando não tem filhos menores, eu estou com uma mediação que está rolando há 1 ano e meio, por causa de um bem, e o acordo vai ser assinado semana que vem, finalmente. 1 ano e meio para chegar num acordo de um bem, né? Aí, nessa segunda, aprofundar a segunda parte, aprofundar, questionar um pouco mais, para se aquilo que as pessoas estão tentando chegar em concordar, mas que elas ainda têm algumas dúvidas, aí a gente precisa, de repente, abrir um pouco mais. Então, expande mais um pouco, para depois voltar na questão inicial, que é o que chegou para a gente, para fazer o acordo. Qual é o risco do acordo? Quando existe uma sugestão ou uma proposição que não está exatamente dentro daquilo que eles trouxeram, muitas vezes eles não vão cumprir esse acordo porque é um corpo estranho, né? Então, tomar muito cuidado com quais são os itens que, de fato, eles estão prontos, produtivos, maduros para compreender como é que aquilo vai funcionar dali para frente. A maior parte das mediações que eu tenho feito depois da pandemia são todas acordos parciais. Eu não tenho conseguido fechar os acordos e todos os itens. Sempre sobra alguma coisa, daqui 6 meses a gente fala de novo. Isso aqui a gente não vai conseguir resolver, vamos ter que dar uma solução de um outro jeito. Com esse sócio não conseguimos falar, então provavelmente a gente vai ter que resolver de outra forma. Então, muita coisa que conseguia se resolver com um pouco mais de tempo, ninguém mais tem este tempo, então está ficando mais difícil, né? Eu nunca imaginei que uma separação, um divórcio fosse demorar 1 ano e meio para finalizar. Geralmente a gente fala em 2 ou 3 meses para ter um acordo, e não foi o que aconteceu. É o segundo que não é assim que acontece. As pessoas ficaram mais difíceis, as pessoas estão mais complexas, as pessoas estão sem tempo e as pessoas estão mais agressivas e procurando sempre colocar a responsabilidade do que está dando errado no outro. Então, isso também é um complicador para a gente. Voltando para a história do poema, desde fim de 2022, começo de 23, começou-se a se falar muito de saúde psicológica. Eu acho que todas nós lembramos que um dos países menos psicologizados aqui do nosso Cone Sul era o Brasil. Enquanto na Argentina, no começo dos anos 2000, de cada 10 pessoas, 8 faziam terapia durante a vida, aqui no Brasil era o inverso. De cada 10, 2. E isso mudou muito com as crises de depressão, as crises de ansiedade e as crises familiares, principalmente como consequência da pandemia, que foi um grande ganho, né? Muito sofrimento, mas foi um ganho da sociedade de perceber que tem recursos para que eu possa me compreender, compreender o outro e ter uma vida melhor. Bom, aí no segundo momento aparece a tal da felicidade.
quando cai a pergunta dentro de uma mediação, será que eu consigo ser feliz com esse acordo? Eu não tenho resposta. Mas eu pergunto o que é felicidade para você. E a maioria das pessoas não tem resposta, né? Felicidade é um momento, felicidade não é sempre, cada um tem a sua visão do que é ser feliz. Mas as empresas colocaram um diretor de felicidade. E aí, no ano passado, saiu a segurança psicológica, começou a ser falada, e acho que há 4 semanas atrás, saiu a nova versão da NRU, que fala do bem-estar e da segurança psicológica das pessoas no ambiente de trabalho. O que significa isso? A gente vai ter uma arrumação, inclusive, do processo de mediação corporativo, porque a gente já tinha uma arrumação por causa do ESG, principalmente da inclusão e do preconceito e tudo isso que a gente já passou nos últimos 3 anos. Que eu quero dizer com isso? Que a mediação, enquanto ferramenta, e as técnicas de mediação, elas estão parecendo Johnny Walker, keep moving. A gente está caminhando e adaptando de acordo com a necessidade das pessoas e da sociedade. Aquilo que eu ensinei como técnica e como processo de mediação no começo dos anos 2000, hoje não funciona mais. Por quê? As pessoas mudaram muito e o protagonismo também mudou. Então, a forma de questionar, o tipo de pergunta, é importante eu fazer essa adaptação e também de acordo com o público que eu estou atendendo. Mas tem uma coisa que está funcionando, esse hexágono, ele está funcionando. Por quê? Não conseguimos o cumprimento de um acordo se nos itens de acordo tivermos corpos estranhos à divergência ou ao conflito inicial. Ou seja, soluções que não fazem parte da história das pessoas que estão passando pela mediação. E isso acontece muito. Eu queria conversar um pouco com vocês agora, porque eu já falei bastante. Vocês têm alguma pergunta? Corina, enquanto o pessoal se prepara aí para a pergunta, eu fui fazendo as anotações aqui, e eu me lembro de algumas questões que você já trouxe em outros momentos. Eu vou só parar aqui a apresentação, né? Uhum. E que me chamou muita atenção na época, porque nós temos uma formação básica em mediação, não é? Então, na medida que você vai trabalhando a mediação, vai surgindo a necessidade de você ampliar essa visão. E quando você apresentou a linha do tempo num dos seus cursos, aquilo me chamou muita atenção e como aquilo organizou o meu olhar em relação ao conflito, exatamente porque a narrativa dos que participam não é linear. E quando você mostrou aquela linha do tempo, isso fez todo sentido para mim, e eu entendi muito da dinâmica do conflito a partir da linha do tempo, que aí talvez seja para a gente conversar num outro momento mais especificamente, né? Outra coisa que eu sempre menciono, que você falou numa das apresentações, é da importância, eu estou traduzindo a sua fala, né, de não ter pressa em relação à mediação, e você usa até a expressão, alguns acordos, alguns combinados, eu sugiro até, a palavra sugiro, né, na mediação é um pouco... Não é bem o que você disse, mas assim, para que eles experimentem, deixem em banho-maria aquele combinado, aquele acordo, para ver se de fato funciona. Funciona. Né? Então, esse ponto, e outro ponto que você trouxe agora, que você trouxe lá no início, que me lembrou também uma outra frase sua, quando você menciona aqui, né, o limite da mediação, que a gente foca na criatividade, de pensar, né, novas soluções e tal, mas que tem um limite para isso. E aí você usou uma expressão que também, para mim, chamou muita atenção na época, que era cuidado.
não abra a caixa de Pandora se você não conseguir fechar. Então, eu trouxe, na medida que você foi falando, eu fui relembrando esses tópicos. A linha do tempo, ela é a melhor ferramenta que a gente tem disponível para qualquer tipo de atividade que envolva diferenças entre pessoas. E essa linha do tempo, ela tem a sua origem lá no psicodrama, depois ela vem para a terapia familiar sistêmica e ela está no mundo organizacional e ela chama espinha de peixe. É uma outra forma, mas também é muito importante a organização real do que aconteceu. Cada um traz a sua visão. Quando você monta a linha do tempo, você sabe, inclusive, aonde que deu a explosão, né? Você vem devagar, aí de repente faz a curva, o conflito toma um corpo, as pessoas entram no conflito de verdade, elas discutem, elas brigam, elas gritam, elas choram, ou se afastam uma da outra, ou as crianças viram, de repente, viram um cabo de guerra, viram um instrumento, e aí eles chegam para a mediação depois desse ponto, porque neste ponto não dá para fazer, a gente não consegue fazer nada. Então, quando elas chegam para a mediação, seja na mediação privada, seja na mediação judicial, elas já chegam depois dessa grande dificuldade. O tempo, na época, Adriana, acho que a gente estava falando do Sejusc, porque no Sejusc vocês não têm o tempo que o tempo precisa para trazer a possibilidade de uma resposta positiva para aquilo que está acontecendo. Eu não consigo, em 2 vezes, resolver uma questão que eu estou vivendo há 4 anos e que me dói, e que me incomoda, e que eu tenho um sentimento. Então, este tempo, primeiro para conversar, e o acordo provisório, eu acho que eu cheguei a falar da massa de pão. Em algum momento, né, hoje, a padaria artesanal, o pão de fermentação natural, é o que todo mundo quer. O levain, o fermento, ele precisa de um tempo para que o pão fique gostoso. As pessoas precisam de um tempo para experimentar o que elas estão combinando para ver se funciona. Quando é dado esse tempo, e alguns juízes estão fazendo isso agora. Tem o juiz de Jundiaí que ele falou, Corina, eu comecei a experimentar e funciona. Fiquem 2 meses com esse acordo, aí a gente volta a conversar. Fazem alguns ajustes e os acordos são de melhor qualidade. Aonde está a minha maior divergência com o que eu tenho visto? Com a guarda compartilhada. A guarda compartilhada de filho morar uma semana aqui, outra semana acolá, é algo que as crianças estão ficando muito embaralhadas, principalmente crianças menores. Eu tenho as minhas sobrinhas netas que estão vivendo essa situação. É muito difícil. E aí o acordo provisório é bem legal. Experimenta, vamos experimentar 2 meses. Aí a gente apara as arestas. E uma das coisas que também tem funcionado faz uma parte, e a parte mais difícil a gente marca para que daqui 2 ou 3 meses a gente volta a conversar. Isso também tem funcionado, né? Porque eu saio de uma experiência, de uma vivência ruim, eu experimento um período de calmaria, eu me recomponho, faço a minha terapia, ou vou para o meu encontro com as minhas amigas, os meus amigos, vou para a religião, e eu tenho um tempo para respirar e falar, não, é isso mesmo que eu quero para mim, é assim, esse acordo eu consigo fazer. Porque a nossa preocupação é que não volte, né? Que não tenha mais conflito, que eles aprendam a resolver, que eles aprendam a conversar. É muito legal quando fazem 15 anos eu fiz a separação de um casal e hoje eu atendo o filho que está se separando. E ele lembra de como, quando o pai saiu de casa, depois que eles passaram pela mediação, o pai saiu
bem e continuou visitando os filhos, mesmo sem a guarda compartilhada, e acabou dando tudo certo. Então, eu acho que isso é muito válido, sim. E a caixa de Pandora, a gente não pode ir além daquilo que está lá em cima, que é o problema que estão trazendo, né? Se você abrir a caixa de Pandora, vira terapia. Ou aconselhamento ou mentoria, qualquer uma delas, né? Tá? Você guardou tudo isso, Adriana? Nossa! Para você ver como foi marcante, né? O quanto foi importante, porque foram ideias novas, né, Corina? Porque exatamente esse avanço de pensar a mediação, porque às vezes no dia a dia, principalmente quando a gente está começando na mediação, fica num impasse que você fica naquela situação, será que eu posso avançar aqui ou de que forma avançar? Uma pessoa que segue muito essa linha que você está trazendo aqui é a Lilian, e a maneira como ela aborda a mediação, né, quando ela conversa com os mediadores, com os mediandos, ela diz isso, né? Como é que está sendo... como é que está funcionando, sabe? Então, esse tipo de questionamento, eles começam a pensar sobre aquilo, e sem a pressa. E só para, antes de passar aqui para a Beth, hoje eu fiz uma mediação que eles se separaram em janeiro do ano passado. Desde agosto, nós estamos em mediação, na verdade. E hoje eles conseguiram um acordo parcial. A questão dos bens ficou para maio, porque assim, eles estavam totalmente perdidos em relação aos bens, valor, enfim, eles não tinham condições de tratar disso hoje. Mas hoje, veja, desde agosto, quando encaixamos essa conversa, eles sentem que evoluíram, e é o que você falou. Outra coisa que para nós, principalmente nós que também atuamos no judiciário, essa questão da maturidade do conflito, é um conceito difícil, né? Porque lá é assim, você tem 15, 30 minutos para resolver e pronto. Não é a gente que resolve. Então, essa maturidade do conflito é algo que também me chama atenção. Deixa eu só dar um pontinho antes de passar para a Elizabeth. Quando a maturidade do conflito permite que você não tenha necessidade de fazer sugestão. Lembra que quantas vezes a gente falou, o mediador é só um facilitador? A minha resposta, nem sempre, porque às vezes, para sair do lugar, é importante você explicar alguma coisa, explicar com naturalidade, mas assim, a realidade é esta. Não adianta você querer fantasiar, porque a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não tem o tempo, você não consegue fazer isso. Né? E aí a decisão, muitas vezes, é aquilo que já está escrito aí, então a gente assina. 6 meses depois, acabou o combinado. Né? Beth? É isso mesmo. Assim, eu gostaria de saber o que você chama, Corina, de trazer algo estranho ao conflito. São fatos ou são pessoas que não fazem parte? Não, interpretações. Eu já vi acontecer, uma pessoa conta a história do que está acontecendo, aí o mediador, a outra parte também traz, aí quando você faz o reenquadre, que é, eu estou entendendo que o que vocês estão vivendo é isto, ao invés de eu estou entendendo, eu acho que o caminho para resolver o problema de vocês é esse, aqui você está trazendo um corpo estranho. É isso, Beth. Tá, obrigada. Realmente é assim. E isso acontece às vezes, Beth, a gente vê acontecer dentro do judiciário pela falta de tempo. Você precisa resolver aquilo ali. O juiz mandou para fazer a conciliação/mediação. Ele quer uma solução. Quando as pessoas ficam totalmente perdidas na sua frente, você vai fazer uma intervenção dessa. É a melhor solução? Não, mas ali é o que dá para fazer. Está errado? Não. Agora, quando você faz isso com mais tempo, o exercício de evitar, de dar palpite, é gigantesco. Para mim é muito grande, preciso fazer um esforço para não falar nada. Porque às vezes a gente fala, gente, a solução está aqui, vocês não estão enxergando, não. Né? Não. Às vezes é uma solução
para a nossa interpretação, né? Porque a gente não está vivenciando, porque as pessoas trazem toda aquela bagagem cultural da criação de cada um, Isso. que foi criado completamente diferente. Uhum. Então, realmente é toda essa bagagem que vem junto com a pessoa. Então, às vezes, na nossa concepção, essa é uma solução que seria excelente, mas na concepção da pessoa, completamente não. Seria uma outra coisa totalmente diferente do que a gente está imaginando. Então, assim, a gente conseguir visualizar uma solução para eles é muito difícil, né? É o fato da gente não abrir a caixa de Pandora, mas tentar ir pelas beiradas, fazendo perguntas abertas para que eles nos digam realmente aquilo da forma como eles entendem aquela questão. A Então, Sarah Cobb, ela traz essa preocupação, porque pelo cansaço, pelo estresse, pelo tempo que as pessoas estão vivendo aquilo, elas têm uma tendência a concordar, né? Vai o acordo. Depois de 6, 8 meses, começam a perceber que não é bem aquilo, porque eles não funcionam daquele jeito. Aquilo não é normal para eles, não é natural. Nos Estados Unidos, eles voltam para a mediação e fazem uma revisão de acordo e tudo bem. Aqui, muitas vezes, as pessoas não voltam e começam tudo de novo. Né? Com certeza. Tá, obrigada. Tá. Há uma escalada de novo do conflito, né? Porque foi como se fosse um período ali de calmaria, mas como aquilo começou a não corresponder, acontece uma escalada, é algo que chama muita atenção. E essa é uma diferença que eu percebo muito mesmo quando a gente faz a mediação privada, é essa possibilidade deles terem tempo para pensar sobre as coisas e um avanço passo a passo, não é? Desses acordos que, olha, não precisa ser definitivo e nem ser resolvido já. Aliás, Corina, é algo que a gente conversa muito aqui, de que chega até nós, por causa dos alunos, né, que fazem estágio, que alguns sejusques, por exemplo, não aceitam acordos parciais, e o que, primeiro, é totalmente incompatível com a mediação e até mesmo com a lei, porque o Código de Processo Civil prevê acordos parciais. Como assim no sejusque não pode? Sabe, essas dores que a gente sente, né, quando trata da mediação. Mas eu não vou ficar monopolizando, não, mas aqui eu vou associando uma coisa a outra, fazendo os links, eu vou passar para a Lília. Lília. Tá. Obrigada, Adriana. Boa noite. Boa noite. É um prazer, né, gente? Eu ver a Corina, estou super feliz aqui, fazendo várias anotações. Obrigada pela oportunidade. E, enfim, são várias questões. Mas, assim, ultimamente, o que eu tenho tido um pouco de dificuldade, até não tive a oportunidade ainda de conversar com os colegas nas nossas reuniões, é quando existe, né, na nossa sessão, um desequilíbrio entre as pessoas no sentido de poder. Né? Então, o que acontece? Como que a gente vai agir com aquela pessoa que a gente percebe, né, que tem um grau intelectual, enfim, são várias questões. Como o mediador ele manter o equilíbrio, porque você se vê na obrigação de ficar com aquela pessoa que está um pouquinho mais fragilizada. Então, assim, quais as técnicas, Corina, que você usa quando você depara com uma situação dessa? Porque, assim, é difícil, né? Eu passo por isso muitas vezes aqui no Sejusc e nas nossas sessões privadas também. Lília, eu acho que o mais difícil é no Sejusc, porque você não tem muito nem tempo e nem condições de fazer diferente. A situação ideal é você empoderar essa pessoa que está em diferença, seja sociocultural, seja socioeconômica, seja porque tem uma história de violência, uma história de maus tratos ou de assédio que está pelo meio e que não está muito clara ainda. O primeiro passo é fazer um cálculo, é conversar com essa pessoa sozinha, pedir a licença para o outro, dizer, olha,
eu estou percebendo aqui que essa pessoa está com uma certa dificuldade, eu vou conversar com ela, depois você vai ter o mesmo direito de conversar comigo para ver se a gente consegue alinhar para conversar um pouco melhor. A segunda é interromper a mediação, se for uma mediação privada, e buscar um co-mediador para ela. Uma pessoa que entra com conhecimento de mediação, mas que seja um apoio para que ela se sinta mais segura. Geralmente é um terapeuta que vem, tá? E tem funcionado. E a terceira é, isso não tendo a condição nem de trazer alguém e você perceber que o cálculo também não é possível, é fazer perguntas que empoderem essa pessoa que está mais fraca, que está mais frágil, usando palavras mais simples, dando exemplos. Aí, por exemplo, vamos falar de finanças, né? Explicar um pouco mais, entrar um pouco mais em detalhes, fazer perguntas abertas, historiando para você fazer com que ela entenda. A outra pessoa vai perceber que você está explicando mais, porque está havendo uma diferença de entendimento, mas não tem dado problema nenhum, não. Tá? Não tem muita saída. A minha maior dificuldade é comprometer um pouco a imparcialidade, né? Porque fala, né? Não compromete. A primeira, esse é o medo. E na questão dos experimentos, né? A gente está com um projeto, a gente trabalha em pré-mediação, a sessão propriamente dita e a pós-mediação. Eu acho que encaixa muito, né, nessa questão que você disse de fazer os acordos parciais para ver o que funciona, como que acontece. Então, é muito bacana isso, a gente, né, está implementando aí no nosso trabalho, porque eu acho muito válido, é algo que eu gosto bastante de estar iniciando, né, dessa forma. Deixa eu só fazer um comentário em relação a comprometer. Eu não falo de imparcialidade, porque é muito difícil para mim aceitar que alguma pessoa seja imparcial sempre. Eu acho que a gente consegue manter uma equidistância daquilo que está acontecendo. Então, se você tiver um entendimento e perceber que aquela pessoa, uma das pessoas, está sendo prejudicada porque ela não tem o entendimento, é o teu papel de mediador fazer com que ela compreenda. Então, você não está tomando partido, você está simplesmente trazendo oportunidades para que saia um acordo. E quando você percebe, isso acontece mais do que a gente gostaria, que tem um exercício de poder, aquele poder patriarcal, quem manda sou eu, ou, né, o dono do negócio sou eu, ou a dona sou eu, aí é o momento mais difícil, porque a tendência é explicar e como manter essa equidistância explicando uma coisa que você sabe que está errada. Esse é o momento mais difícil. Tem até a questão do temor referencial também, né? No sentido das exonerações de alimentos, por exemplo. Exato. Às vezes ainda não, o filho precisa, mas por conta daquele temor, enfim, são questões, né? E tem uma outra forma de fazer mediação que eu acho que é a mais difícil delas, que é o modelo pombo-correio, onde as partes não se encontram. Então, aí são sempre 2 mediadores para manter, né, uma neutralidade, uma equidistância saudável, onde você negocia com um e negocia com o outro. Aí, o co-mediador, geralmente, é o negociador representando a parte que não está presente. E o mediador fica no seu papel. Tem funcionado, né? Aonde que eu uso mais? Em empresas onde você tem uma saída de sócio e a saída de sócio está em pé de guerra. Então, aí, colocar na mesma sala não vai funcionar. Então, um caso que foi em Indaiatuba, estavam todos da empresa, mas um numa sala aqui na asa norte, o outro numa sala aqui na asa sul, e a gente circulando entre eles. Essa é uma forma de trabalhar também. Isso me fez lembrar, Corina, numa mediação que fiz recentemente, em que a questão, né, parou ali na partilha de bens, e eu percebi que eles estavam já cansados, realmente,
era momento de parar, né? Essa é uma situação que a gente tem que observar, mas não era somente o cansaço pelo tempo, mas essa situação de que eles não conseguiam avançar, porque havia uma disputa de poder muito grande entre eles, né? Uhum. E aí a gente tem que conversar e observar sobre isso e trazer reflexões para que eles consigam avançar. E teve um momento que eu claramente não dava para evoluir em relação à partilha de bens, e eu mencionei para eles qual tinha sido a última vez que eles tinham tratado sobre isso. E aí, né, claro que essa é uma pergunta perigosa, já deu quase uma espiral de conflito ali, de não, eu tentei conversar, mas ela não quis, não, ele que não quis, só um momento. Tá, então vocês já tentaram e não conseguiram. Vocês hoje se sentem à vontade para voltar a conversar sem essa briga que vocês mencionaram antes? Ele falou, eu acho que a gente consegue. Então, aí já deu uma acalmada. Porque eles ficam muito no passado, naquele passado do que não deu certo, não tem uma ideia de futuro. Até por isso, claro que a gente está sempre reelaborando conceitos, mas, por exemplo, a ideia de multiparcialidade ajuda, para mim, na ideia de manter o equilíbrio. Quando eu olho para ambos, eu consigo me manter à distância, olhando para ambos. Quem é que está fazendo isso, quem está fazendo, para tentar ajudá-los nesse equilíbrio. Então, é desafiador? Nós conversamos sempre sobre isso, né Lilian? Sobre o que, olha, aconteceu tal coisa na sessão. E esse trabalho em comediação, de fato, ajuda muito. É algo que nós, né, a equipe é nova, viu, Corina? É nova, assim, nós estamos numa fase de adaptações aqui na Lex Mediário, né? Então, essa equipe é uma equipe que tem muita experiência, mas aqui, enquanto equipe, é tudo novo para nós, né? Só para contextualizar. E a Esperança está com a mãozinha levantada, né, Esperança? Vamos lá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Corina. Aproveitando a pergunta da Lilian, ela falou do poder, né? Quando você percebe esse poder, né? E quando a gente percebe que há um transtorno, que eu acho que, né? Para o meu olhar, como eu fiz terapia sistêmica familiar, eu às vezes percebo. E aí, aliás, eu nunca vou para esse lugar porque a gente não está terapeutizando, mas eu fiquei com medo quando ela falou, porque eu falei, se ia acontecer de eu perceber esse poder através de um transtorno. Um dos medianos tem um transtorno, e isso é muito sério, porque tem transtornos que ali a dinâmica já vem há muito tempo sendo efetivada, né? E quando eles se encontram, aquilo ali tem uma traumatizada e o outro ali em cima, poderoso. É o mesmo protocolo que você faz? Como que faz? Não, aí, às vezes não. é a questão do pombo, aí que eu achei muito bacana. Esperança, você está falando, vamos imaginar um casal onde ele é narcisista, numa posição de gestão ou de dono de alguma coisa, e ela tem uma tendência a se vitimizar. Né? Geralmente é esse o casal, eles acabam se apaixonando e tem essa complementariedade patológica que durante muito tempo ela funciona e, de repente, o caldo entorna. Né? Quando você percebe e você conhece o distúrbio, você vai trabalhar com as perguntas. As perguntas abertas vão ser direcionadas para abafar o narcisismo e tirá-la da vitimização e colocá-la no lugar de protagonista. Ela vai conseguir um pouco, mas o narcisista, se não for o Donald Trump, a gente consegue abaixar. Né? Ali a gente está com um caso excepcional. Quando você tem uma coisa que está muito presente hoje em dia, muitas vezes não medicada, transtorno bipolar. Né? Transtorno bipolar é o mais difícil porque aparentemente está tudo bem, mas de repente uma palavra desencadeia uma agressividade, um quebra-pau que não tem tamanho, porque às vezes o outro lado é ansioso. Então aí você tem uma combinação explosiva. É separar, fazer conversas separadas quando acontece isso, interromper a sessão, marcar de novo,
e usar muito questionamento endereçando a dificuldade. Só que nem todo mundo conhece a patologia, né? Por isso que eu tenho recomendado a comediação. Gente, trabalhem com alguém que conhece um pouco mais de psicologia, porque está tudo muito aflorado. E a agressividade social, ela é muito aceita. Eu sou síndica aqui do meu prédio, gente, socorro que eu enfrento por semana, né? Consegui pacificar esse negócio aqui, estou no 3º ano, mas é com muita conversa e muita escuta e não responder, falar, você tem razão, certo. Um lutador que mora aqui quis matar o outro porque ele botou a bike dele na vaga de moto dele. Não tem vaga determinada aqui. Deu na telha dele. Né? Então, as questões de psicopatologia, de distúrbios e transtornos, a comediação é o melhor remédio. O pombo-correio é a segunda alternativa e as perguntas abertas direcionadas para abaixar a bola de um e levantar a bola de outro é o melhor. Para equilibrar, né? Para equilibrar. Neutralizar essa disputa, porque tem uma disputa ali. E aí tem eu acho que foi a Lilian que falou, ou a Adriana, a história do passado, trazer para o presente. Não fala do ontem, fala do hoje. Eu tô atendendo uma pessoa, eu estou desconfiada que ela tem dupla personalidade, mas eu não tenho certeza ainda. Ela traz só o passado, ela fala 2 horas do ontem e não consegue enxergar hoje. E quando surge um conflito, o conflito é arena para falar do ontem. E a gente só consegue a reconstrução e a solução falando do hoje. Né? Então, como tirar do ontem e trazer para o hoje? A linha do tempo ajuda. A gente não vai falar disso aqui, a gente vai falar para cá. Né? Olhar para a esquerda, isso é da PNL, a gente está olhando para o passado. Olhar para a direita, a gente está olhando para o futuro. Olhar para cima, eu estou falando de sentimento. Olhar para baixo, eu estou falando da razão. Então, eu fico observando isso também. Né? Tem gente que fica o tempo todo olhando para cá, ó. Né? Não está preocupada com hoje, está preocupada com o que já foi. E o sofrimento está lá, né? O sofrimento não está aqui. Ele começou lá atrás. É difícil, e está mais difícil. Eu gostaria de voltar com vocês quando sair o livro, que é um livro da PUC, acho. Da PUC São Paulo, onde eu falo da violência na mediação. Né? Quais seriam as abordagens e qual é o entendimento do mediador para lidar com essa violência social. A gente não pode entrar no jogo. Eu tenho uma forma muito incisiva de falar, né? Eu não... Falar doce eu não consigo, nunca aprendi, né? Do meu jeito de falar, um homem de uns 40 e poucos anos já virou para mim, você é muito grosseira. Tá bom, então vamos parar por aqui. Acabou. Né? Então, tá acontecendo de tudo. E você também está vivendo isso, né? Sem dúvida. E olha, Corina, você trouxe tantas questões aqui, e o bom de ouvir, porque a sua experiência é inegável, é que você rompe também com algumas crenças limitantes da nossa atuação. Porque, por exemplo, nós sempre achamos que nós temos aí uma obrigação de pacificar aquelas pessoas. Não. E que elas resgatem a comunicação e o diálogo. O pombo-correio não diz isso. Eles precisam avançar, não é? Então, olha que bacana. Então, a ideia do pombo-correio, aliás, né, Lília? Eu acho que essa semana você precisou fazer isso com mediandos, não é? Não sabia que o termo era pombo-correio, mas foi a Lília, inclusive, me mandou uma mensagem assim, Adriana, olha, eles não estão conseguindo nem se olhar. E eu estou pensando porque eles, assim, o acordo estava... Para ele estava muito claro, né, Lilian? Pelo que eu me lembro, eu não acompanhei na sessão, mas pelo que a Lilian me passou. Só que eles não podiam se encontrar. Então a Lilian falou, Adriana, eu posso conversar com eles, então,
separadamente, assim, e aconteceu, né, Lilian? Você me mandou o termo hoje que eu vi, que deu tudo certo. Então, olha, agora você tem mais do que uma justificativa, você tem um nome para isso, né? O pombo correio, que a Corina ampliou nossa visão aqui. E aí tem um detalhe também, a gente, tudo aquilo que é solicitado, principalmente o que vem mais do judiciário, o judiciário quer resposta positiva porque eles querem soluções. A maturidade para resolver o conflito tem um timing também. O acordo provisório, por quê? Porque eu preciso me acostumar com a ideia. Segundo, se eu estou muito no passado, porque é ali que está a minha dor, eu preciso de um tempo para conseguir uma certa neutralidade para aceitar uma outra sugestão. Um acordo é uma sugestão de algo diferente. É um comprometimento de eu fazer alguma coisa diferente. E muitas vezes essa acomodação demora um pouco também. Quantas vezes a gente faz um pré-acordo e remarca a última sessão para daqui 3 semanas? Ou daqui 1 mês? É para experimentar, para ver se funciona. E principalmente para ver se funciona individualmente. O que aquilo está provocando, aquela novidade, né? Aquela adaptação. Então, tivemos muitas regras rígidas no começo e todas nós fomos flexibilizando para poder chegar a um acordo legal que atenda à necessidade das pessoas. Não é o sonho de consumo do mediador, é o que eles conseguem fazer. Essa visão é muito boa. Glaucia, você levantou a mão, é isso? Eu estou com uma certa dificuldade de visão, porque eu vou passar no oftalmo amanhã, e às vezes eu não enxergo a mãozinha, mas é a Glaucia, né? Sim. Aí, fica à vontade, Glaucia. Boa noite. Eu estou tão encantada, assim, porque a gente assiste as palestras, a gente assiste aulas, e geralmente as pessoas que expõem, eles falam com alguns termos técnicos, ou com uma dificuldade de expressar o que está falando, mas, assim, eu estou me sentindo tão bem-vinda com a dona Corina, ou Corina, se assim me permitir. Corina, assim, Corina. Como é gostoso a gente poder ouvir de uma forma simples, de uma forma básica, ao ponto que se tivesse aqui alguém do meu lado que não fizesse parte, né, do nosso nicho, com certeza estaria entendendo tudo que você está falando. Assim. Então, eu fico muito feliz mesmo. Assim. Eu acho que eu tenho uma memória assim, boa, e provavelmente eu já tinha, não lembro aonde, mas acho que eu já vi em algum lugar. E tem tantas questões, né, para a gente discutir, mas assim, eu escolhi uma para falar, primeiro que essa frase aqui, a memória traz o tempo de volta, eternizando a nossa história, eu achei assim, vou usar para mim assim, na vida, assim, porque fazendo uma reflexão é isso mesmo, né? Como é importante a gente relembrar o passado para a gente entender o nosso presente atual. E isso eu levo para sessões de conciliação, né? Que eu atuo no Insejusc, então é mais a minha realidade agora fazendo parte da Lex Mediale. As pessoas, eu percebo que elas têm a necessidade de falar durante as sessões. Então, muitas vezes, eles vão às sessões, eles querem contar o que aconteceu na vida, eles querem que aconteça. E, assim, para nós, por exemplo, um divórcio, não interessa o motivo que eles estão se divorciando, pelo menos no Sejusc não, né? Talvez numa Câmara, onde eles tenham mais tempo para falar, eles possam expressar mais. Mas, assim, eu não preciso saber o que levou ao divórcio em si, não é necessário. Aí eles vêm, muitas vezes falam, olha, mas aqui é o momento de vocês falarem, cada um o seu tempo, eu peço para que quando um fala, o outro aguarda, faz. Quando a gente fala isso, agora vocês podem falar, eles querem falar muito, né? E assim, infelizmente, a gente tem que brecar mesmo, né? No Sejusc, a gente tem essa limitação. O que eu faço? Eu pedi autorização do meu gestor. Quando eu percebo que eles querem falar muito, que eles estão precisando falar, embora eu talvez nem tenha necessidade disso, eu tô pedindo para remarcar a sessão. Eu não estou... Tem que fazer isso. Não estou concluindo no exato momento. E ele entendeu. Ele levou para o juiz essa situação, o juiz concordou e tem dado certo. Assim. E vou te falar que muitas vezes eles voltam,
e para voltar mesmo, para reconciliação. Sabe, assim, aliás, eu tão feliz quando tem reconciliação. Eu falo, gente, vocês não sabem, eu ganhei meu dia hoje, assim, sabe? É muito gratificante. Então, assim, as partes precisam falar, as pessoas precisam falar, os medianos precisam falar, é um momento de fala deles. Só que também a gente precisa solucionar, né? Ou eles precisam solucionar, eles precisam sair dali não com acordo, mas eles precisam sair satisfeitos da sessão de mediação ou conciliação e que o conflito poderá ser resolvido. Por isso que eu pedi essa permissão lá para o Sejusc que eu atuo, que eu estou há mais tempo para fazer. Eu já fiz uma sessão que eu consegui remarcar por 3 vezes, e na terceira sessão eles falaram, olha, a gente veio aqui para falar para você que a gente não vai separar mais. Então, eles poderiam nem ter voltado, né? Eles poderiam simplesmente ter arquivado o ajuizamento. Então, a gente conversou, inclusive a gente gostou muito da sua sessão, do Sejusc em si, mas a gente resolveu reconciliar, sabe? Então, assim, é importante a escuta, né? É importante, tem um momento deles falarem. Só que é uma pena, porque não dá para a gente fazer isso, né? No Sejusc, assim, onde a gente atua mais. Foi também no começo dos anos 2000, tinha um escritório familiarista que encaminhava os casos de divórcio que quisessem experimentar uma mediação, porque era tudo muito novo, para mim. De 7 que me mandaram, acho que em 3 ou 4 meses, só um separou. E aí eu acabei, os advogados, Corina, o que aconteceu, o que você fez, não sei o quê. Eu falei, olha, embaixo da cinza ainda tinha uma chama. E quando você começa a tirar essa cinza, eles perceberam que a chama era mais importante do que tudo aquilo que eles estavam brigando e discutindo. E aí eu tive um outro momento em que eu comecei a receber alguns casos da comunidade judaica. A comunidade judaica, para se separarem, eles passam por uma conversa com o rabino. E o rabino é que autoriza. E quando tem um conflito, na época ele sugeria de procurarem o escritório tal, que ali eles tinham mediadores e tudo mais. Eu era uma das mediadoras. É tão diferente você receber um casal que não está bem, mas eles têm uma tarefa a cumprir porque a religião prevê que eles se separem em paz. É diferente. Eles vêm muito desgastados, eles discutem, mas eles não sobem o tom. E o acordo acaba saindo. Voltam 3 ou 4 vezes, porque também tem suas dificuldades, mas foi uma experiência muito interessante, muito diferente. Né? Nós não queremos mais, mas é importante que a gente termine em paz. E às vezes, né, Corina, eu já acompanhei ao longo desses anos, às vezes essa reconciliação não é imediata. Não. É depois de um tempo, e inclusive eu fui convidada a participar do casamento de um casal, e foi em Itapetininga, e foi muito interessante, acho que uns 3 anos depois, eu já nem me lembrava, né? E aí eles me fizeram contato, foram até lá, ainda tinha atendimento presencial nessa época, para me levar um convite. Eles estavam casando novamente, e durante esse período, desde a mediação, eles aprenderam a conversar. E isso eu ouvi inúmeras vezes na sessão de casal dizer assim, olha, se a gente tivesse aprendido a conversar, a gente não estaria aqui. Poderia até chegar no divórcio, porque já fiz divórcio em que eles disseram, olha, a gente está se divorciando com muita tranquilidade porque a gente se tornou amigo. E eu não preciso ficar casado com amigo. É importante ter amizade no casamento, mas quando se é só amigo, não precisa ficar casado. Eu já ouvi isso também. Então, assim, mas eles viram na dinâmica daquela mediação uma possibilidade de reconstrução da conversa deles, né? De que forma? Porque eles se ouviram, o que você falou anteriormente. E essa, inclusive, aliás, esse é um argumento que a gente vai usar, tem usado, com a advocacia para convencê-los a trazer os clientes para a mediação, porque é a única oportunidade que os clientes têm para falar, gente. No processo não tem oportunidade para falar.
No processo, quando ele fala lá no depoimento pessoal, é para fazer prova contra ele, às vezes, né? Sem dúvida. Então, assim, essa dinâmica da mediação é muito importante para a gente, de fato, ajudar aquelas pessoas com as suas dores, e isso eu tenho utilizado aqui, e a Lília, até nós tivemos um episódio interessante aqui, eu não vou me estender muito, porque nós já estamos aí nos encerramentos. Ano passado nós tivemos o processo seletivo aqui na Nex Mediare, Corina, e todos passaram pelas mediações práticas, não era simulado, não, eram casos reais. E aí, na medida que o processo seletivo foi avançando, alguns desistiram, e até que chegamos nessa equipe, que a maioria está aqui, nem todo mundo hoje, mas, e aí algumas sessões, né, Lília, porque o pessoal não manda documento, tem uma série de questões, nós tivemos que reagendar para atualizar, e a Lília me disse assim, Adriana, eu tenho percebido que são casos que precisavam de uma nova sessão, quer dizer, de certa forma, o não envio da documentação era uma forma de não finalizar aquilo, porque não estava propriamente resolvido, e nós temos enfrentado isso no dia a dia, né, Lília? Agora, ouvindo a Corina e as considerações daqui, eu estou pensando nisso. Eles não estavam maduros naquele momento, e o não envio do documento era só uma forma de protelar essa situação. Hoje, inclusive, na sessão que eu encaixei hoje, isso ficou muito claro para mim. Então, olha como é interessante, de fato, a gente dar tempo, né? Sem a pressa. Deixa eu só dar um exemplo da importância do... A gente fala muito de comunicação, só que a gente fala muito pouco de conversa, né? O importante é saber conversar. E saber conversar é trocar ideia, é discutir, é discordar, é concordar, mas é uma construção na linha do tempo. Há 10 anos atrás, a minha filha decidiu de uma forma intempestiva, vou embora do Brasil, vou morar na Alemanha. Eu sou alemã, ela é alemã também, fala alemão, então é para lá que eu vou. Tá. O Ian, meu neto, saiu daqui com 8 anos, a minha neta com 4. Quando ele completou 10 anos no começo da aula, no começo do ano escolar, ele foi escolhido para fazer um curso de negociação e depois ele aprendeu a fazer mediação, porque ele foi selecionado para ser um mediador de pátio de escola. Ou seja, qualquer divergência, qualquer briga, balanço, brinquedo, não sei o quê, tinha 3 ou 4 coleguinhas que tinham essa função. Esse menino aprendeu a conversar e aprendeu a negociar. Então, quando você traz isso para uma idade, para as crianças, eles levam isso para a vida adulta. Você percebe a diferença de quem conversa com os pais em casa, com os primos e tudo mais, e quem só fica, hoje em dia, na atividade digital. Quem está na atividade digital não sabe trocar ideia. Quem conversa, quem tem relacionamento interpessoal, conversa. Esses casais jovens estão se dando melhor. Estão fazendo relacionamentos mais saudáveis. O prédio aqui é de apartamentos pequenos, então eu tenho 30 a menos, metade das pessoas que moram aqui, o resto é 70 a mais. Né? Quem tem filho aqui não mora, porque não cabe. O apartamento tem 50, 60 metros, mais ou menos. É incrível como eles se dão bem, como eles conversam. A gente vê que o relacionamento deles é muito legal. Então, há esperança no fim do túnel. As pessoas talvez estejam aprendendo a conversar. E nós somos responsáveis por isso. Quem passa pela gente leva a receita para casa. Né? Eu sempre menciono isso, né, Corina? Nós somos a cara da mediação. Porque quando eles passam por nós, quem é que atendeu? Foi a Corina, foi a Tânia, foi a Érica, foi a Sônia. Tem a nossa cara. Então, a gente tem uma responsabilidade a respeito disso que não pode deixar passar. Né? Então, assim, por isso que eu sempre comento,
Nem todo dia você está bem para fazer uma mediação. Às vezes, quando não está, é melhor, vamos remarcar, vamos reagendar, porque hoje eu não estou com aquela disponibilidade para ouvir ou para fazer o meu trabalho adequadamente, né? Então, porque a responsabilidade é isso que você está falando, é nossa. Essa experiência que eles têm, olha, eu fui ouvido, eu pude falar lá, sabe? É muito diferente, porque não é o que acontece no fórum, não é o que acontece no processo. Alguém fez uma pergunta aí? Fez uma pergunta, é o seguinte, a Cíntia, ela foi para a Universidade de Freiburg e era uma escola pública, porque todas as escolas na Alemanha, da primeira até a quinta série, elas seguem o método Rudolf Steiner, o método Waldorf. Então, são escolas integrativas, elas procuram educar as crianças para a socialização e principalmente para a vida prática, né? É menos aula expositiva e mais aula participativa. Depois da sexta série em diante, as escolas já vão separando as crianças de acordo com as suas habilidades. Eles são bem. O Ian termina o colegial de lá o ano que vem, porque são 13 anos, e a menina, ela é meio artista, costura desde pequena, mas estão super bem lá. Olha aí, Érica, está em sintonia com o que a gente vem conversando, inclusive sobre mediação entre pares, né? A questão hoje das escolas, né? E com a minissérie aí Adolescência, todo mundo trata de. Gente, aqui eu resolvi assistir aquilo de uma vez só. Falei, eu não vou assistir filme por dia, eu vou assistir sábado à tarde, semana passada. Eu assisti. E eu tenho 3 casos que eu atendi em 24, foi aquilo. Teve crime, teve abuso, teve uma série de coisas de meninos de 14 anos. Porque os pais simplesmente não tinham tempo para o que eles estavam fazendo. É doloroso, né? Eu não terminei, eu não consegui fazer a maratona, falta um episódio, né? Mas, assim, tenho acompanhado os debates e tantas coisas, e imagino a atuação ali da psicóloga, né? Na maneira como ela conduziu aquilo, e é tudo muito novo, e a gente não está sabendo lidar mesmo. Alguns termos lá eu fui pesquisar, eu nunca tinha ouvido na vida, né? Até esqueci como que pronuncia lá. Eu recebi agora há pouco, um pouco antes da aula começar, de uma amiga americana, o que eles estão distribuindo lá por causa dessa minissérie, para os pais prestarem atenção. Vou mandar para vocês. Tá? Porque tem uma série de aplicativos que disfarçam uma série eles acham que é de um jeito e, no fundo, é uma coisa muito mais agressiva, muito mais provocadora de reações violentas. Né? Inclusive, os memes têm outras configurações e significados, né? Que a gente manda um coraçãozinho e você não sabe o que significa para eles lá. Eles têm uma linguagem própria. Isso me assustou imensamente. Corina, amanhã... Oi? Crianças, eu tenho gêmeos de 14 anos, 13 anos. E aí eles querem que eu veja junto com eles. Você acha legal? Acho, melhor. Final de semana, sou tomada pelo... Já tem uma missão. Amanhã eu estar num evento para falar da NR1, falar de segurança psicológica no mundo corporativo. Vai ser gravado e apresentado por YouTube. Depois eu passo para vocês também o link, porque dentro da mediação corporativa, que é um segmento legal para a gente atuar, inclusive porque paga melhor, nos casos de assédio psicológico, principalmente. Né? Nós ainda temos lideranças muito misóginas, nós temos lideranças femininas muito agressivas, e tem funcionários que ainda se submetem e eles só abrem a boca quando já está assim, num momento extremamente difícil. Eu acho que a gente vai ter que entrar mais cedo nesses cenários. Mas é uma semente que está começando agora, né? Mas é bom.
É desafiador mesmo. Desafiador. Corina, assim, eu percebi, o pessoal está muito à vontade aí, mas nós também temos vamos abrir combinado vinho de e continuar conversando, né? Não é? Mas assim, quando você tiver com o livro pronto, vamos sim combinar. Você já tem alguma previsão para isso? É o seguinte, a hora que a editora dizer ele está fechado, aí eu já posso começar a falar, eu já me sinto à vontade para falar a respeito. Não vou esperar sair, não. Tá certo. Porque Então tá bom. tudo que é da PUC demora muito. E aí a gente combina isso em uma nova... Claro. E você já percebeu aí que a equipe, mês que vem, no Trilógico, nós continuaremos tratando aqui do seu livro, tá? E claro que convidaremos você para voltar para outros eventos, porque vocês viram, né, gente, como é bom ouvir quem está atuando primeiramente e quem está olhando além daquilo que é básico, pensando, repensando o que pode, sugestões. Eu tenho certeza que isso foi aí um momento de energização positiva para todos nós. Então, Corina, gratidão novamente pela sua disponibilidade. Obrigada também. O dia que eu fiz contato, gente, eu fiz contato com a Corina, ela estava em férias, fora do Brasil, e ela me respondeu dizendo sim. Eu falei, não vou atrapalhar suas férias, depois a gente conversa. Você não sabe nem onde eu estava, né? Eu fui para a Antártica. Olha só, vê como a disponibilidade dela. E você sabe, para nós é muito importante esse contato mesmo, e essa partilha que estamos vivendo aqui. Então, eu agradeço a todas que compareceram. Depois a gente vai disponibilizar isso lá no canal também, né? Isso deixei muito pequeno. Vamos disponibilizar essa conversa, esse momento nosso aqui lá no site. E agora, quem não tinha tido a oportunidade, né, de ter essa conversa com a Corina, agora vai poder pesquisar mais sobre a Corina, os livros dela, eu tenho todos. E o meu, ainda por cima, é autografado, né? Claro. Né, Corina? Não podia deixar de ser. Então, é isso. Gratidão e agradeço a vocês pela partilha, por terem disponibilizado. Eu sei que muita gente, a hora que assistir, ficará frustrada porque não pôde, né, porque estava em aula ou alguma outra situação. Corina, então eu passo aí a palavra para você fazer as suas considerações finais. Fique à vontade. Gratidão. Gente, muito obrigada, adorei estar com vocês. Eu gosto muito de falar de mediação, Glaucia, aí a minha linguagem dei aula na graduação no Direito e na Psicologia, então simplificar sempre é mais fácil, né? Eu não tenho mídia social mais, tá? Eu saí, mas eu respondo as mensagens no LinkedIn. Então, se alguém quiser me acessar pelo LinkedIn, depois eu respondo, já passo o meu celular e a gente passa por WhatsApp. O que vocês precisarem, eu estou super disponível. Muito obrigada pelo convite e até a próxima. Até breve, muito até breve. Tá? Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, Obrigada. até Tchau. mais. Até mais.